Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal. Selma aqui de volta, reagindo aqui a essa deputada Silvia Walapi, ou Silvia Walapi, agora eu não sei, deputada indígena de direita. Ah não, é Silvia Wayampi, acho que é isso. E ela vai falar aqui dos Yanomamis e de outras questões aqui rapidinho. Como é que desfaz essa narrativa? Porque a gente vê, o negro, quando ele não concorda com o movimento, ele é o capitão do mato. Aí o indígena, ele é o vassalo do colonizador. Como é que tira Ou essa... então ele não é mais indígena. Isso, ele não é mais traiu o indígena. movimento. Porque, enfim, você não pensa igual à coletividade, você não tem direito de ser você mesmo, né? Impressionante. Ele não é mais indígena. Então, por exemplo, o fato de eu não concordar com essa política de segregação, o fato de eu não concordar com essa política imaginária, né, que eu tenho que viver 1500 pelada, não proferindo bem a língua portuguesa, sendo mantida como um ser desprotegido e que precisa de proteção o tempo inteiro, isso faz com que eu seja atacada. Não só eu, mas a minha família. Por exemplo, meu irmão está estudando em Santarém, passou para fazer geografia para uma universidade pública e está sendo ameaçado por outros indígenas porque é meu irmão. Nossa. Então, assim, falaram, nós vamos expulsar você da faculdade. Eu falei, pronto. não vão expulsar você. Então atacam. Vão expulsar o sujeito tão somente porque ele é irmão da deputada Silvia? Isso é um nível de doença. O sujeito tem o direito de pensar o que ele quiser e de proferir a opinião política dele do jeito que ele quiser, né? Pensar, falar o que ele quiser. Então, se ele é um indígena que chega lá no espaço dele, debate público e tal, e diz eu voto no Bolsonaro, ou eu sou de direita, ou qualquer coisa, ele precisa ter esse direito respeitado e garantido. Ele vai deixar de ser indígena porque ele vota no Bolsonaro? Porque alguém está dizendo, não, a nossa população tá morrendo de fome. Ele chega e diz, não está. E aí? Esse cara tem que ser punido? Esse cara tem que ser excluído do convívio em sociedade porque ele pensa diferente do coletivo? O nome disso é totalitarismo. O emocional de indígenas, tentando tirar dele a única coisa que eles têm, que é o seu pertencimento, que é a sua identidade. Veja, a história, ela nos negou tudo. Nos negou tudo. Por um ideal imaginário. Agora, no momento em que você não concorda em continuar preso no passado, não, então você não é indígena, porque você fala bem o português. Então, mas isso aí é uma coisa que a sociedade brasileira vai ter que se resolver. Que é a escravidão. Não, vai ter que se resolver. Dívida histórica, como é que é? Tem um nome. É um negócio que a sociedade brasileira vai ter que se resolver. Exatamente, vai ter que se resolver. Mas olha como A sociedade. Mas é muito esquisito. Mas vai ter que se resolver. Vou dar um exemplo. Quando eu falo. Porque um não pertence ao outro. Mas mas o tudo governo, por exemplo, um governo de esquerda, ele se apropria desse discurso, dessa pauta, que é o caso, por exemplo, do Yanomamis. Lá estavam passando fome. Sim, a fome dos Yanomami, né? Até onde foi verdadeira a fome dos Yanomamis? Quais foram as causas da fome dos Yanomamis? Foi tão somente a atuação do Bolsonaro? Quer dizer, antes do Bolsonaro estavam todos muito bem alimentados. O Bolsonaro veio e tirou a comida de todo mundo? É isso que está sendo dito? E agora que o Bolsonaro saiu, estão todos sendo muito bem alimentados de novo. É desse jeito que funcionou a coisa? Sobre os Yanomamis, já se falaram mentiras. E antes de eu mostrar para vocês, eu vou dizer o seguinte: procurem um jornalista chamado David Agape, tá? David Agape. Ele fez essa reportagem aqui. Por quê? Porque no início de 2022
começaram nas redes sociais o movimento de cadê os Yanomami? Cadê os Yanomami? Os Yanomamis sumiram, os Yanomamis foram massacrados e mataram uma menina Yanomami, não sei o quê. Então o David Agape foi investigar, foi descobrir aonde estavam os Yanomamis. Essa reportagem aqui, ela está aberta para quem não é assinante da Gazeta do Povo. Tá? Então vá lá e veja aonde estavam os Yanomamis. Veja essa reportagem aqui. Tá aqui, David Agape, especial para a Gazeta do Povo. E aí aqui ele mostra os Yanomamis na cidade de Alto Alegre, em Roraima, 30 de junho de 2020. E a outra aqui, ele fala de uma etnia, de uma tribo chamada Parecis. Os Parecis são do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso? Não, Mato Grosso. E aí o que acontece é o seguinte, esse aqui na foto é um indígena, parece. Por que o Bolsonaro resolveu negar comida para os Yanomamis, como tem sido dito, mas ele não nega comida para os Parecis? Entende a narrativa? Ele é mau com uma etnia, mas com a outra ele não é? Porque aqui está dizendo, ó, indígenas buscam autonomia e prosperidade usando terras para o agronegócio. Então, ele vai falar aqui, em resumo, os Parecis não estão passando fome. Então, ao mesmo tempo que ele nega comida para os Yanomamis, ele não nega para os Parecis, ele escolheu uma determinada tribo, ó, vocês vão passar fome. Porque quando se fala da fome Yanomami, está dizendo o seguinte, olha, o Bolsonaro não liga para os indígenas, ele é tão preconceituoso, ele é tão nojento, que ele não se importa com os indígenas. Então, os Yanomamis estão passando fome por isso. É bom você dar uma olhada nessa reportagem sobre os Parecis para você ter uma noção de por que o Bolsonaro estava só prejudicando um lado, ou se era efetivamente o Bolsonaro que estava fazendo isso, se não tem outras causas por trás da fome dos Yanomami. Estavam morrendo, isso no governo anterior. E nesse governo parece que é a mesma coisa. Nada mudou. O que você acha? Por que cria esse... Ela está dizendo aqui, nada mudou no caso dos Yanomamis. Se nada mudou, o problema não é o governo federal. Ou o governo federal atual é tão negligente quanto o anterior. Você tem duas opções. Ou o governo federal não é responsável pelo que acontece, ou os dois governos são igualmente negligentes. O que está acontecendo? Ou então você está dizendo que ela está mentindo. Aí você me mostra que ela está mentindo e me mostra que agora os Yanomamis estão super bem alimentados e que a desnutrição deles passou completamente, a fome. E essa narrativa desse governo, e se de fato eles fazem alguma coisa? Olha, não adianta nós fazermos um alarde e não mudarmos a situação de um povo. Por exemplo, é preciso que a sociedade entenda que a questão da fome não é só nos Yanomamis, é em vários povos. Então, colocaram como tema principal, mas isso ocorre em vários povos no Brasil. Né? Por exemplo, quando chove, a caça não sai, nem o peixe. Então, muitos indígenas, eles têm que coletar. E se não tiver esse material, por exemplo, na mata, eles não vão coletar nada e não vão comer nada. Então, muitos, por exemplo, algumas organizações se aproveitaram e começaram a levar um pouco para o lado dos Yanomamis, já que entrou em tema. Os Yanomamis consomem um cogumelo sanomá, um cogumelo. E esse cogumelo é muito proteico e é rico naquela região. Só que esse cogumelo passou a ser vendido. Então, chove, não tem caça.
chove, não tem peixe. Você vai tentar coletar o cogumelo, não tem cogumelo, porque o cogumelo já foi coletado e está sendo vendido por organizações não governamentais. Tá num risoto. Então, como resolver esse problema? Como é que isso é culpa do governo federal? Seja do governo federal anterior, seja do atual. Se tem uma organização não governamental pegando tal do cogumelo e vendendo, então a questão não passa por nenhum dos dois governos. Né? A culpa dessa problemática não passa por nenhum dos dois governos. Sejamos justos. E aí passa pelas ONGs. E esse e as ONGs são um tema é um tema abordado ali naquela segunda reportagem do David Agape. Dá uma olhada ali na questão das ONGs, porque é bastante sério. Paris agora com azeite. Eles fazem uma cachaça boa, meio de umas malocas, tem uma cachaçinha que é feita, acho que é meio de mandioca, o negócio fica... Então é basicamente isso, pessoal. Eu acho que a questão Yanomami não é pura e simplesmente o governo federal. Tem outros fatores envolvidos, é bom a gente saber antes de falar. Dá uma olhada no exemplo dos pareces, para você ver como é que uma determinada tribo, uma determinada etnia está conseguindo se desenvolver e não passar fome, certo? E veja a primeira reportagem para você ver que já foi criada mentira sobre os Yanomamis. Por que agora a gente não estaria vendo uma outra mentira? Porque uma primeira mentira já teve e o David Agape já mostrou que era mentira. Agora vejamos a segunda. É isso por hoje, pessoal. Valeu para quem está assistindo. Muito obrigado. Não se esqueça de, por favor, se inscrever no canal, dar o like, ativa o sininho e até a próxima.